a função das habilidades não cognitivas ela é uma aliada na aquisição de resultados escolares, de aprendizagem e de sucesso da criança na escola. Então, considerando que elas são muito importantes, elas têm, no mínimo, a mesma importância que as habilidades cognitivas têm para o sucesso escolar, é muito importante a gente saber medir se a gente está desenvolvendo essas habilidades nas crianças para poder contar com elas nessa tarefa de ensinar. E, para isso, a gente está desenvolvendo, em conjunto com a OCDE, um instrumento de mensuração dessas habilidades. E a primeira aplicação dela vai ser agora em setembro para 55 mil crianças das redes estadual e municipal do Rio de Janeiro. E a partir disso a gente vai gerar dois relatórios, um para a própria rede e outro para o próprio instrumento em termos do seu passo 2 de desenvolvimento. Ela tem um conjunto de informações sobre um perfil, uma parte do perfil das crianças. Depois ela vai ser cruzada com os dados de aprendizagem, seja de uma prova nacional, seja de uma prova internacional. Ela tem condição de fazer esse cruzamento de maneira que você possa avaliar o que uma impacta na outra, porque esse é o objetivo, que ambas cooperem para o objetivo principal, que é garantir a aprendizagem. A grande pergunta que se tem hoje não é como é que se garante acesso simplesmente, é como é que se garante o sucesso das crianças na escola, como é que se garante a aprendizagem. E para você garantir a aprendizagem, se percebeu através de todas essas pesquisas e estudos na ciência, de que esse grupo de habilidades ele tem o mesmo impacto que as habilidades cognitivas na definição desses resultados, seja medido por notas, seja por probabilidade de abandono, seja por escolaridade final atingida. Tem um conjunto imenso de habilidades chamadas não cognitivas. Elas vão desde autonomia, iniciativa, cooperação, garra, perseverança, resolução de problemas, resolução de conflitos, criatividade, curiosidade, enfim, são dezenas de habilidades e existe algumas dessas habilidades que vêm sendo objeto de estudo, porque elas têm revelado um maior impacto sobre a aprendizagem, que são disciplina, responsabilidade, abertura a novas experiências, cooperação, sociabilidade e estabilidade emocional ou controle. É uma medida de controle, a pessoa não ser arrastada pelas coisas, ela ter um protagonismo, ela está com um centro, né, em si mesma. Então, são habilidades que têm a ver tanto com níveis, possibilidades de adquirir habilidades cognitivas mais rapidamente, ajudar no desenvolvimento dessas habilidades, como de aprendizagem final, como de escolaridade final atingida. Elas têm um valor preditivo sobre a aquisição desse tipo de resultado. Estabilidade emocional tem a ver com isso, como é que você lida com esses tipos de sentimentos, por exemplo, ou pensamentos correlatos, né? Se você está depressivo, você tem pensamentos assim, como é que você lida com isso diante de uma situação, se você se deixa arrastar e afundar por eles, se você tem um protagonismo sobre eles, porque obviamente isso tem um impacto sobre a tua colocação sobre o mundo, inclusive em termos de aprendizagem. Então, justamente o termo não cognitivo é um termo bem amplo, porque ele procura dizer que tem um conjunto de coisas que é bem grande, que tem que ser levado em conta quando você vai aprender. Você não vai aprender só com um pedaço da sua cabeça, com a sua inteligência, se a gente pode separar isso de uma maneira assim tão simplista, e pronto. Você vai junto, tem um ser humano que vai junto, entendeu? Com o seu cérebro, com a sua inteligência. E ele tem tanto impacto quanto a inteligência sobre o resultado escolar. As pesquisas e estudos sobre, por exemplo, disciplina, mostram que ela tem o mesmo impacto que inteligência tem na determinação de sucesso escolar. Não é que ela tem menos, é 0,2 anos para cada desvio padrão adicional
desse construto. Não é eu acho isso, é um resultado, né, de valor preditivo. O menino ter disciplina e ter inteligência tem o mesmo peso no resultado de aprendizagem. Então, obviamente, nós não estamos falando em autoritarismo, quando se fala em disciplina, responsabilidade. Não é a pessoa nerd que é uma pessoa assim, não é isso que nós estamos falando. É a pessoa que é capaz de se auto-restringir para adquirir resultados futuros. Uma pessoa que tem capacidade de disciplinar os próprios sentimentos, os próprios impulsos, as situações externas para conseguir chegar a algum resultado. Ora, isso obviamente é uma obviedade a ciência chegar a essa conclusão, porque isso qualquer um de nós é capaz de chegar se parar 2 minutos. Você, para conseguir qualquer resultado de aprendizagem, aprender a ler, escrever, descobrir uma nova teoria científica, isso exige um esforço da pessoa durante um tempo longo para ela conseguir atingir isso. Você não consegue fazer isso, você não tem disciplina, gente. Isso é uma obviedade, né? Então, a gente só precisa, às vezes, comprovar pela ciência uma coisa que é uma coisa praticamente óbvia. Eu acho que os educadores trabalham isso de uma maneira informal, né? Os bons educadores, né? Os que não são bons educadores não trabalham nem esses, nem as cognitivas, nem nada. Mas considerando os bons educadores, eu acho que isso é uma coisa que a gente já tem, vamos dizer assim, num nível invisível. O que eu acho que é preciso é explicitar isso, entender a importância disso e ter a intencionalidade de desenvolver isso, que é muito diferente de você fazer informalmente, nem perceber se está fazendo, quanto está fazendo. Eu acho que a intencionalidade é muito importante para você conseguir resultados e daí a importância de você medir também. Na configuração mundial atual, você dominar conhecimento é só linha de largada. Cada vez mais o mundo está pedindo habilidades dessa natureza. Para trabalhar, você precisa saber trabalhar em equipe, ter uma postura de colaboração, você ter iniciativa, você ter criatividade, você ter posturas que não são aquela de ficar lá parado obedecendo ordens. Cada vez mais esse tipo de habilidade está sendo requerido pelo próprio mundo do trabalho e da própria situação mundial. Uma situação de globalização envolve, por exemplo, combater drogas, tráfico de armas. Isso é uma questão que não pertence a um país só. Para você resolver uma questão complexa dessa, você vai precisar de ter um esforço complexo de muitos países trabalhando na mesma direção. Isso exige cooperação, isso exige um conjunto de posturas, atitudes diferentes do que se tinha antes. Então, a pessoa que precisa trabalhar, ela vai precisar saber trabalhar em equipe, ouvir o outro, ter capacidade de se comunicar, de ter maleabilidade para chegar em acordos. Eu vou dar um exemplo do Japão. O Japão está dando já para crianças na pré-escola brinquedos grandes demais para elas conseguirem brincar sozinhas. Elas vão precisar de ter a ajuda de outro coleguinha para conseguir brincar com o brinquedo. Por que eles estão fazendo isso? Porque eles já perceberam que o perfil de pessoas para trabalhar nessa configuração global vai ser pessoas que precisam saber trabalhar em equipe, que saibam cooperar para atingir objetivos. Então, eles já estão instalando esse tipo de competência nas crianças já desde a pré-escola. Isso é intencional, isso não é por acaso.